Eu custei a colocar o negócio no ar aqui e esqueci de colocar para gravar. Vocês querem que repete? Não precisa não. Já deve ter alguém gravando já. Ah, então tá. Então eu vou seguir em frente aqui. Ela tem alta prevalência no Brasil, principalmente na população pobre e em crianças, né? As crianças são muito mais acometidas. E aí você vai avaliar as condições, né, de saneamento básico, habitação, educação, que é fundamental nessas doenças infecto-contagiosas, né? Aquilo que a gente falou anteriormente, que os profissionais de saúde têm atitude muito tolerante, é aquela situação que vai de 6 em 6 meses, é de véspera de 6 em 6 meses, ou pergunta para a gente se é de ano em ano, de quando em quando tempo, tem que dar remédio véspera. E isso já está comprovado que não adianta você começar a dar remédio véspera para todo mundo, isso não vai fazer prevenção. A predominância na maioria dos países do terceiro mundo é ascaridíase, giardíase e tricocefalias. A tricocefalia não é tão comum hoje no nosso país, até pela redução da desnutrição. Ele era muito característico nos pacientes que eram desnutridos, né? Davam uma sintomatologia clássica que era prolapso retal. Aí a gente tinha que reduzir o prolapso, em certos casos tinha que fazer cirurgia, mas a ascaridíase giardíaca é muito prevalente. Além de outros, né, que a gente pode, mas o mais prevalente a nível mundial seria essas três parasitoses. O quadro anteriormente depende da interação de diferentes fatores. O agente, quer dizer, o bichinho, qual que é a carga parasitária dele, né? Se é pequeno, é alta, né, a carga parasitária. O hospedeiro é desnutrido, seria imunodeprimido, quais são as condições de saúde dele, e o ambiente que a criança vive, né? Se for favorável, né, o risco vai ter muito mais possibilidade de sintomatologia clínica de adquirir a parasitose do que em locais com saneamento básico, cuidados com higiene, lavar as mãos, tudo que a gente tem feito ultimamente, né? Que deveríamos fazer sempre para a prevenção de doenças infecto-contagiosas. Ok? A sintomatologia é variável, você vai desde um quadro de náuseas, mal-estar, dor abdominal, distensão abdominal, né? Às vezes apresenta síndrome de má absorção, aí leva a um quadro de desnutrição. Então, tem várias sintomatologias, né? Que a gente vai falar um pouquinho logo na frente. E os quadros se tornam graves quando os pacientes são desnutridos e imunodeprimidos, né? Basicamente, o imunodeprimido está sujeito das mais diversas doenças, né? Com índice de gravidade muito maior. Quando que eu vou suspeitar de uma parasitose? Primeiro, que nós estamos num país que não tem muita vocação, ou não digo vocação, mas não tem muita ideia política que saneamento básico, cuidado com as pessoas, ação sanitária, isso tudo reduziria muito esse tipo de doença. Infelizmente, a gente não vê muito essas campanhas políticas mais, porque isso não dá muito ibope, né? Mas era fundamental, então a gente já tem essa suspeita por esse motivo. Quando a criança apresenta distúrbios gastrointestinais crônicos, é a criança que sempre está retornando com dor abdominal, que quando come sente dor, né? Aí você tem que ver muitas dessas características, né, do tipo da dor, se é cólica, né? E ter os cuidados também, que criança é danadinha, né? Eu já tive alguns casos que a criança sentia dor de barriga só durante a semana, quando ia para a escola, né? E quando, no final de semana, não. Então, o que a gente teve que trabalhar, o que estava acontecendo na escola que ela não estava querendo. E ela estava projetando uma dor, uma sintomatologia para não ir na escola. Aí a vertente da consulta é outra totalmente diferente.
Vômitos, né? Mais frequente quando você tem infecção do intestino delgado. Giardias e estrongiloidias. A geada a gente já estudou anteriormente, é uma característica, às vezes, dela ter diarreias com período de acalmia, ou seja, a criança às vezes tem diarreias, uma diarreia aguda, você trata de forma sintomática, quando ela retorna daqui uma semana, 2 semanas, retorna o quadro. Às vezes com restos alimentares, com tenesmo, né, aquele empuxo, aquela sensação de querer evacuar mais e não consegue, é um bem característico das giardias, né? Estrongiloides, aquele paciente, principalmente zona rural, que anda descalço, né, susceptível à penetração da larva. Características, né, o ambiente que ele vive, o padrão socioeconômico, né, aí te dá uma ideia das possíveis parasitoses que possa estar ocorrendo nesses pacientes. Uma criança tem uma diarreia crônica e distensão abdominal, né, tanto giardia, ameba, tricocefalia maciça, fala mais a favor que a gente colocou agora, né? Às vezes você tem uma diarreia crônica que vai e volta, você tem uma diarreia crônica mesmo, no sentido de mais de 30 dias, em que tem às vezes tenesmo, tem fezes sanguinolenta, né? Com muco e sangue, né? Você pensar numa amebíase, né, intestinal. Você vê a fonte de como é que é cuidar dos alimentos, como é que é as águas que toma, se a água é tratada, se não é, de poço não é, a água é lavada periodicamente de forma correta. Então, tudo isso você tem que investigar, né? Porque pode ter algumas complicações em que a gente vai passar aperto com essas crianças sem necessidade. A eliminação de vermes, né? A gente, na aula de ascaridias, foi muito bem comentado isso, né? Das ascaridias, eliminação tanto por via anal, né? Já do verme mais adulto, ou através da boca, porque tem ciclo pulmonar, né? Então pode ter essa eliminação que nos sugere esse parasita o asco. Os proglótides da tenise, hoje a gente não tão frequente como era no passado, a tenise, né? Tanto a tenersol como a saginata é de comer carne mal passada de boi, né, vaca, e a sólio de carne de porco, que realmente leva a psicose, né, doença. Uma doença importante, um parasitose importante, né, que a gente tem, e é muito comum, e às vezes o erro no tratamento favorece o retorno, é o prurido anal e vulvar, ou acompanhado de irritabilidade e sono agitado. É o oxiuríase, né? O enteróbios vermiculares. Enteróbios vermiculares. É aquilo que a mãe chega, às vezes, nos procurando, dizendo que a criança não dorme direito, fala que está com o bichinho no bumbum, né? Ou mesmo não fala, mas coça muito, fica esfregando as perninhas. Então, é muito importante essa queixa, a gente pensar no oxiúrese. O sintoma principal dele é prurido anal. E pode migrar para a vulva, né, nas meninas, e dar prurido vulvar, podendo chegar até a infecção urinária. O importante é que esse verme, ele pode estar numa criança, mas é fundamental que a gente trate a família toda. Não só tratar a família toda, como repetir o tratamento depois de 2 a 3 semanas. Ele é muito fácil de retorno, de voltar, né? A postura dos ovos é durante a noite, por isso que a criança coça, né? Pode ter alta infestação. Por isso as unhas das crianças têm que ser bem cortadinhas. Quando o tratamento tem que cuidar das roupas, as roupas que a criança dorme, as roupas que ele tem no berço, na caminha, tem que retirar com cuidado, né? Retirar e ficar sacudindo para todo lado, jogando ovo para todo lado, né? Então, não precisa ferver, estragar a roupa, né? Porque às vezes eu já tive casos que a mãe falou, não, doutor, mandou ferver, a roupa até agora, qualquer mexida nele, ela rasga, não precisa nada disso.
nos 3 primeiros dias de tratamento, que a gente possa fazer 3 ou um dia, dependendo do que a gente vai usar, cuidados com as roupas da criança, a toalha, tudo separadíssimo, né? Passa para todo mundo lá. E existem os portadores assintomáticos, mesmo assim a gente tem que tratar a família toda. Isso é um bom sinal de como diz o outro, é um bom sinal de um bom tratamento. Ok? Prolapso retal já falou tricuríase, principalmente desnutrido, né? Alguns vermes nas fezes, aquelas fezes disentéricas, né? Principalmente a mebíase, mas a gente quer destacar também aqui o oscilóstomo, né? O ancilostomíase, que é o Ancilóstoma duodenale necato americanus. Esses dois são conhecidos, principalmente o ancilóstomo, ele é conhecido pelo alto grau de anemia que ele dá, ele é até conhecido como a doença do Jeca Tatu, doença do amarelão, né? Essa é porque esse danadinho desse verme, ele se adere à mucosa, né, intestinal e começa a sugar, tirar sangue. Se não me falha a memória, meio ml por dia, né? Acho que é isso mesmo, meio ml por dia. Você imagina isso a longo prazo, né? Então a gente já teve casos gravíssimos de hemoglobina, que um que mais me assustou foi uma criança que estava com uma hemoglobina de 4 gramas por decilitro de hemoglobina, fora a quantidade o menino nem andava direito. Várias transfusões tiveram que ser realizadas porque ele tinha um ancilóstoma duodenales. Então, além da sangue, expolia, né? Faz exfoliação e é a característica fundamental. Como do oxiúrico a característica o prurido anal, a característica dos ancilostomídeos é a anemia. Então, não adianta eu pegar um paciente anêmico, ok? Está anêmico. Eu vou tratar a anemia e esqueço de tratar a causa. Né? Então, lá quando a gente estudou anemia, né, a gente ainda vai discutir isso futuramente numa prova teórico-prática, em grupos, com consulta, tudo isso, os assuntos relacionados à primeira, que seria a primeira prova, tá? Para vocês não deixarem de aprender o que é preciso sem muito estresse, ok? Anemia ferropriva, cilostomias e os trencocefalias, né, só para destacar, nem todo parasita dá eosinofilia, por exemplo, a giardias, ela não dá eosinofilia, às vezes você está pensando em fazer um hemograma para caracterizar uma eosinofilia, para você querer confirmar indiretamente a parasitose, a giardia não dá eosinofilia. Essa sim, estrongilose, ancilóstoma, astricocéfalos, mas nem giardia, nem ameba, a gente encontra uma eosinofilia importante para nos ajudar no diagnóstico, ok? O diagnóstico na maioria dos parasitas não determina o quadro clínico característico, mas a história pode auxiliar na elaboração da impressão diagnóstica. Já teve história de giardias. Quando eu fui trabalhar no posto onde eu atendo hoje, mais de 20 e tantos anos, quando eu cheguei lá, o que as mães mais queixavam que tem giardia demais. Tem giardias demais. Né? Tem muito aqui. Aí a gente foi identificar que a água que saía para ir para a caixa d'água principal saía do lixão. Vê se tem base uma coisa dessa. Né? Então, enquanto a gente não atuou para melhorar isso, a gente não conseguiu controlar essas giardias lá, porque era transmissão através da água. Né? Então, tudo isso é importante para que a gente faça prevenção e ouça, né, a suspeita diagnóstica. A gente, nesses casos lá, vinha a sintomatologia clássica, a gente já tratava direto. Os exames laboratoriais tem vários, né? Você faz, por exemplo, um raio-x de tórax e abdômen para ver se tem, quando tem uma síndrome de Luffer, né? Que é aquele que tem ascas, ou aqueles que têm ciclo pulmonar, que faz aquelas alterações a nível de tórax,
você pode ver uma imagem por transparência, abdômen, você pode avaliar a distensão, se tiver obstrução, né, por ascas, a gente já viu isso muito no passado, hoje é muito raro, né, a gente ver um quadro de obstrução intestinal por novelado de ascas lumbricoides, né. A ultrassonografia abdominal também nos ajuda nesses quadros de obstrução, mas principalmente o que a gente faz hoje é o exame parasitológico de fezes, que dá muito falso negativo. Por que ele dá muito falso negativo? Que a gente pode usar. Primeiro, número de amostras. Colher de 3 a 6 em dias alternados. Quer dizer, dia de 2 em 2 dias. Por que isso? Porque tem alguns parasitas, a giardia, por exemplo, ela às vezes fica 10 dias sem eliminar cistos, né? Outros parasitas eliminar também 5, 10 dias a eliminar ovos nas fezes. Se você colher 3 amostras seguidas e cair nesses 10 dias, sempre vai dar negativo. Quando você faz 3 a 6 dias, né, 3 a 6 amostras em dias alternados, a chance é muito maior da gente conseguir uma positividade nesses exames. Você deve colher as fezes de transporte imediato, o ideal é que seja imediato, até para você encontrar trofozoíta em giardia, tem que ser em fezes líquidas e frescas, ou fixado e conservado na geladeira a 4 graus. Ele tem que fixar e conservar. Quem vai fazer isso em casa? É mais difícil. O ideal é que seja imediato. São fatores que dão muito falso negativo por isso. E qual o método de exame parasitológico que você vai pedir? Às vezes você está suspeitando de giardia e pede um que só detecta ovo. Ou você fala sua suspeita diagnóstica para que o laboratório use o método adequado, ou você já pede o método e indica suspeita. São as duas possibilidades. Você não pode chegar lá com histologem de fezes, dor abdominal. Aí ele vai usar o método mais simples, não vai encontrar nada. Por exemplo, eu estou procurando larvas, eu vou usar o Bergman Moraes. Eu quero cisto, ovos e larvas, trofozoítas, HPJ, Faust, ovos na tenise que a gente usa, peneiração, né? Fita adesiva, porque o oxiúris ele não dá exame parasitológico de fezes, ele não aparece de forma nenhuma. Ele tem um método especial para você investigar. Você investiga através da fita gomada, é o suave anal, é o chamado método de Graham, G-R-A-H-A-N, Graham, né? Que você coloca um tubozinho, cola lá no ânus do bebê e colher. E pegar o oxiúris, né? Mas no exame normal de fezes, parasitológico de fezes, a gente não encontra, não. Aqui é catucates, né? A gente conta o número de ossos, filósofo, tricocéfalo, então é importante que a gente ou faça a clínica ou solicite o exame no qual você está pensando qual parasita que você está investigando, ok? Exatamente isso, né? Especificar suspeita, clínica, idade e procedência, orienta o médico diagnóstico, e substâncias que podem interferir no exame parasitológico. Aqueles, além daquele do tempo, né, de eliminação, se estiver usando antibiótico, óleo mineral, né, que é aquele laxante, caulim, isso aqui acho que nem usa mais. A gente coloca aqui, pode aparecer, antigamente usava caulim, pectina para diarreia. Leite magnésio, né, que é um laxante, antiácido, tudo isso de alterar com o resultado do exame. Então, a gente deve esperar pelo menos uma semana para fazer o exame. Tratamento das parasitoses, né? Quando a nossa prova era aberta, aí a gente cobrava esses 4 itens de vocês. Agora, na prova fechada, eu vou ter que colocar os itens para você saber se é verdadeiro ou falso, né? Qual que seria a resposta verdadeira. Mas é importantíssimo o tratamento medicamentoso do parasita, ok? Eu posso ter uma infecção isolada, eu posso ter só ascaris, por exemplo. Então, eu vou direcionar o tratamento para ascaris. E se eu tiver ascaris, estrongiloides e oxiúrios? Como é que eu vou tratar?
né? A gente sempre considera esse outro item aqui, ó, o risco de disseminação e migração. Então, eu vou tratar primeiro o que tem risco de disseminar ou migrar para alguns locais, obstrui, dá outras doenças, outras patologias. Tá? O medicamentoso da anemia, não é isso? Você imagina, eu estou com acilostomido, estou com tricocefalese, eu trato e esqueço de tratar a anemia. Né? Prevenção tem que ser individual e coletiva, não pode ser uma prevenção só da criança. E depois o controle de cura, né, gente? Se melhorou clinicamente e laboratorialmente. Acho que toda doença a gente deve proceder assim, né? Estou tratando uma pneumonia, fiz o tratamento, atuei nas crianças. Aí eu falei, melhorou? Curou ou não? Clinicamente, ok. Laboratorialmente, raio-x, está tudo normal? Beleza. A maioria das vezes você faz esse tipo de tratamento, não só das parasitoses, né? Se essas condições aqui são favoráveis ou não, esse ambiente. Muito, né? Aí o que a gente vai fazer em prevenção para a gente dar uma finalização aqui na ideia da coisa, né? Considerando essa dificuldade no diagnóstico específico, né, de forma universal, é diferente, por exemplo, naquele caso, quando eu fui para o posto, lá, eles falavam que lá o índice de giardíase era muito grande, então eu pude atuar, além das outras, de uma forma geral, mas especificamente na giardíase. O objetivo da profilaxia deve ser o mais abrangente possível. É interromper a transmissão dos parásitos de um modo geral. Se é fecal oral, né? Se é através a contaminação através da água, através do esgoto, através da falta de higiene na educação sanitária, lavar as mãos, como lavar os alimentos, né? Como lavar os alimentos para tirar os parasitas, e como é para tirar os agrotóxicos, né? Que um é com hipoclorito e o outro é com... esqueci. Bicarbonato. Bicarbonato é para fazer a asepsia, a limpeza do agrotóxico, e hipoclorito, né? É para parasitas. A memória me atrapalhou aqui agora. Para se realizar uma excelente profilaxia, estender o tratamento da parasitose a todos os indivíduos pertencentes à mesma residência. Você pode ter portador assintomático, então não adianta. Você trata uma criança, aí não trata a outra. Aí trata o... Aí aquele melhorou, aí aquele... Aí o outro pá, fica aquele ciclo vicioso. Então, se é uma boa metodologia de profilaxia é estender o tratamento para todos na família, ok? E a prevenção das parasitoses, a atenção das autoridades públicas, não é só deixar isso por conta das autoridades públicas, não. A gente tem que correr atrás. A gente trabalha numa comunidade e está vendo que lá está tendo problema, a gente tem que correr atrás, ok? Correr atrás e procurar as devidas autoridades, pedir ajuda, né? Ser realmente não um crítico do SUS, ser um crítico, mas um construtor, de mudar o local que você trabalha. Só questionar, reclamar, que benefício você está trazendo para a comunidade e qual está sendo a sua satisfação como método, como médico, que não só no paciente, como na família e na comunidade. Essa é que é a grande procura nossa na atenção primária à saúde. Ok? Seja sempre um crítico, mais um agente modificador. Controle de cura das parasitoses é regressão do quadro clínico, né? E as fezes repetidamente negativo, geralmente 7, 14, 21 dias. Isso aqui raramente a gente faz, né, gente? Você tem uma melhora clínica, faz um exame da criança, 1 ou 2 exames no máximo,
está tudo ok, dá-se procurado. Aí o que a gente precisa? Prevenção. Não, daqui uma semana volta. Não adianta você dar um remédio verme agora, dei. Tá, beleza, melhorou tudo. Aí daqui uma semana, ele entra em contato com os agentes, vai contaminar novamente, né? A educação sanitária é fundamental no nosso dia, na atenção primária, né? Dentro do nosso consultório, nos postos, onde a gente estiver, tem que valorizar a atenção primária. Nos casos de infecção por mais de um parasita, a gente já relatou, existe uma droga com ação para todos os parasitas, todos os vermes? Tem. Então, vou usar. Mas cuidado, por exemplo, o albendazol é muito usado. O albendazol, se eu uso o albendazol para ascaris, acilóstoma, se eu der um dia, ok. Mas se eu usar o albendazol para giardia, eu tenho que dar 5 dias. Se eu usar para os estrongiloides, esse que é um verme que migra, eu tenho que usar pelo menos 3 dias. E não dá 100%. Os estrongiloides, por exemplo, dá mais, ele dá taxa melhor, em torno de 90% a 100%, se você usar o tiabendazol. Então, você tem que ver isso também. É fácil contaminar, a prevenção é difícil, e se você der um medicamento que tenha uma cobertura maior possível, seria o ideal para a prevenção também. Agora, se não existir, prioriza o tratamento dos parasitas que mais facilmente migram, ok? Se os dois migrarem, você vê qual que é o potencial de gravidade de cada um. Ou tenta usar um medicamento que cobre os dois ou 3 parasitas que estiver. Ok? A limpeza ambiental e higiene pessoal são outros fatores que devem ser verificados sempre. Né? Por isso que a gente sempre comentou com vocês que a anamnese na pediatria não é uma coisa muito simples. Né? A gente tem que trabalhar tudo isso, trabalhar o sono da criança, o ambiente, onde que mora, como é, o que tem lá, como é que faz, para prevenção de acidentes, para risco de contaminação, né? Onde que elas fazem onde que colocam os alimentos, como é que são lavados. Quer dizer, a partir daí você vai conhecendo as famílias cada vez mais com menores os questionamentos, que você conhece bem as famílias, você já orientou, a agente social está lá acompanhando essas famílias, né? As pessoas precisam de educação sanitária, nós precisamos estar atentos e orientá-las para isso. Recomendo evitar práticas sexuais oral fecal, isso foi bem comentado na apresentação de um dos grupos, tá? Os pacientes que irão, isso aqui é importantíssimo, eu já tive um caso desse. Os pacientes que irão iniciar tratamento com imunossupressor, eu tive um paciente que ia iniciar tratamento de síndrome nefrótica, né, que você usa imunossupressores em dose de imunossupressora, lembra? A dose, como é que era? 2 miligramas por quilo dia, mais de 2 semanas. Então, aí eu tive que iniciar o tratamento principalmente para estrongiloides, porque é o risco dele dar migrar e dar uma síndrome disseminada, né? Síndrome estrongiloidíase disseminada, que é gravíssima, né? É muito grande. Então, se eu tenho jeito de pesquisar, eu pesquiso, mas sabendo que dá muito falso negativo. Ou eu inicio um tratamento, né, que eu cubra tanto ácidos como estrongiloides, para depois iniciar o tratamento de tipo de doença, por exemplo, o caso que a gente teve foi de síndrome nefrótica, ok? Isso é um detalhe importante. Você inicia para tratar a síndrome nefrótica, a criança dá uma síndrome disseminada de estrongiloidíase, que é extremamente grave, podendo levar a óbito, não é mesmo? Então, tudo isso tem que ser esses cuidados. É igual uma coisa importante que a gente nunca preocupa, quando o sujeito vai fazer uma cirurgia, uma criança vai fazer uma cirurgia, que vai fazer anestesia geral,
esquece de avaliar. Aí tem aqueles exames pré-operatórios, raio-x de tórax, hemograma, coagulograma, exame de urina, e esquece das parasitoses. A anestesia geral pode estimular a migração também de parasitas. A gente tem que ter. Então, todo menininho meu que vai operar e está fazendo risco cirúrgico, toma o seu remedinho de verme. Ok? Tratamento. Isso aqui não é uma obrigação, não, sabe, gente? Isso aqui é uma recomendação de repetir tratamento. Existe na literatura muitos autores que não indicam repetir o tratamento, porque os que defendem repetir é porque eles atuam em verme adulto, a nível intestinal. E quando esse ciclo, né, quando ele está, às vezes está no verme adulto, no intestino, mas ainda está fazendo o ciclo pulmonar, o ciclo, né, evolutivo daquele verme. Então, a expectativa é que dentro de 14 a 21 dias, esse ciclo se completa, você repita o tratamento. Esses são os que defendem repetir. Os que defendem não repetir, fala assim, a que momento eu vou saber que quando ele está verme adulto ou não? Eu posso estar repetindo sempre quando ele estiver ainda em fase de ciclo, né? De ciclo evolutivo. Então, isso aí é uma recomendação repetir. Eu, pessoalmente, sempre repeti. Sempre repeti. Quando tem uma clínica, você trata, melhora, passa as 2 semanas, eu repito o tratamento. Sempre. Sempre fui da linha de defender ou repetir o tratamento. Ok? E para terminar, aqui a gente coloca, né? Só que aqui não tem aquele impacto que eu gosto de ter. Eu aprendi isso aqui num congresso há muitos anos que eu fui. Eu nunca tirei isso das minhas aulas, porque eu acho isso fundamental. Se a gente sabe que existe uma criança, né? E tem uma criança que você tem que tratar e cuidar e fazer prevenção dela, você está aprovado na graduação. Se você entende que essa criança, além do individualismo, ele tem uma família, e você tem que cuidar da família, você está aprovado na pós-graduação. Agora, para que a gente possa estar aprovado no nosso dia a dia, na vida, é que essa criança tem as suas famílias, tem os seus amigos e está inserido na comunidade, onde eu tenho que atuar também. Então, não tem como individualizar o meu tratamento, a minha prevenção, se eu não cuidar da família e da comunidade. Em relação às parasitoses, assim, só uma introdução para dar ideia, porque a gente já discutiu os outros assuntos de parasitose, né? Eu sempre recomendo que a gente leve muito a sério essa patologia, essas doenças, porque pode interferir muito na criança, no seu desenvolvimento, no seu aprendizado, né? E é isso, gente. Eu sou do tempo que a gente é criança com obstrução intestinal por Ascaris, por exemplo, gravíssimo, com tratamento ter que evoluir para tratamento cirúrgico, porque a criança não tinha aquele acompanhamento, aquela facilidade. Eu acho que hoje o acesso à saúde, aos pós-saúde, está bem melhor do que há anos passados atrás. Nossa, que Leonardo, anos passados atrás, violento. Porque eu convivi com crianças que, quando nos procuravam, já estavam com sinais de obstrução intestinal, pelo acesso difícil, né? Por não ter acesso, talvez, ao que hoje tem vários postos de saúde fazendo atenção primária e os médicos de família com seus agentes de saúde, que ajuda muito, ok? Eu espero que eu tenha ajudado aí mais um pouco em relação à parasitose para vocês estudarem. Na quarta-feira, então, o Rafael me pediu para a gente falar um pouco sobre a infecção urinária, e a gente vai conversar um pouco, é um tema extremamente polêmico, consenso, não existe consenso, existe muita experiência de cada um em algumas orientações, a gente vai discutir um pouco
e dar um caminho norte para vocês em relação à infecção urinária. Ok? Podemos terminar? Ou se você quer perguntar alguma coisa? O sinal do silêncio indica que eu posso terminar? Elisa está Tem algumas, perguntando. Fala aí, Rafa. algumas perguntas no chat, no bate-papo ali, do lado. Procurando aqui isso. O chat que eu estou vendo aqui, deixa eu ver. Aperta e desliga. Fala. Deu, agora deu. Alguém está escutando? Sim. Não estou ouvindo, agora sumiu. Ele não falou nada. Olha, cadê? De rolar lá pro final. Estou voltando. Se um paciente, por exemplo, se um paciente com prurido anal e é de zona rural, pode fazer medicação empírica? Pode, com certeza. Não só de zona rural, como pacientes nossos mesmo, porque o exame é meio traumático, né? Você colocar fita ou suave anal, e a clínica é muito rica, pode tranquilamente. Pode fazer o tratamento, fazer todos os cuidados como se você tivesse já com o resultado na mão. Essa aula cai na prova ou os trabalhos? Eu mandei para o Rafa quais são a divisão das 3 provas, porque seria 2 com muito assunto. Então, eu diminui o valor, né? E vou abordar as coisas mais simples, né? Para que vocês possam fazer as provas. E é uma parte que cai que é importante e é facinho. Não vai ter problema. Eu acho que a parte assim, que mais complicadinha é a infecção urinária. Então, por isso que é importante a gente bater um papo, vou colocar para vocês as coisas importantes e vocês não terão dúvida para responder essas questões. Ok? Não, as provas é aquele assunto, né, gente? Vai ser só aula ou os trabalhos. Na realidade, o que a gente vai fazer são 5 assuntos, programados. Não me falha a memória, infecção urinária, maus tratos, carência vitamínica do Eurica, só carência vitamínica, diarreia e TRO, não sei. Eu mandei para o Rafael, deixa que o Rafael manda para você. A primeira vai ser carências vitamínicas, infecção urinária, parasitoses, prevenção de acidente e maus tratos. Isso. A segunda é constipação intestinal, doença do refluxo, diarreia aguda, doenças exantemáticas, coqueluche e parotidite. E a última, asma, otite, pneumonia, tuberculose e lactante chiador. Exatamente. Tudo fechada, tá? Com o tempo adequado. Eu acho que as questões vão ser em 3 minutos responde, mas eu acho que eu vou colocar 5 minutos, mais um tempo extra depois, para vocês fazerem. Não vai ter dificuldade, não, pode ficar tranquilo aí. Se tiver, cancelamos. Tem que estudar, né, gente? Não esquenta ficar só se escutando, tem que pegar o papel, pegar os slides, pegar a aula, estudar, detalhe, igual que você estivesse estudando para fazer uma prova presencial, tá? Não, essa parasitose inclui as doenças, né, mais prevalentes, que a gente vai estudar, ó. Giardíase, o estrongiloides, que a gente comentou aqui, oxiúrios a gente falou, mas lá tem a aula também, e os ancilostomídeos, basicamente são essas mais simples, né, de estudar, aquela teníase, tricocefalíase, aquelas não precisa não, tá? Os trabalhos, na realidade, são as aulas, né? Que a gente deveria dar, mas para que tornasse mais efetivo, a gente preferiu que vocês fizessem. Em alguma prova ou atividade, como é que é? Os trabalhos fizemos, eles vão ser cobrados? Não, os trabalhos, como eu estou te falando, doença exantemática.
os trabalhos que vocês fizeram seria uma aula que eu daria, ok? Então, doença exantemática, vocês têm que estudar sobre as doenças exantemáticas. E sempre estudar o quê? As características, aquilo que a gente colocou, o que identifica, o que faz o diagnóstico, né? Ou como é que eu penso no sarampo, por que eu penso no isso é na segunda prova. Então, outro dia a gente pode fazer uma revisão desse trem aí, né? Mas parasitose vai cair, temática só na segunda prova, a gente pode fazer um bate-papo o dia que vocês quiserem, depois, próximo da outra prova, tá? E quando você falou em 5 minutos só, 5 minutos é trem para burro. A gente fazia prova aberta, 2 questões. Olha, prova aberta, era para escrever. Agora, prova de múltipla escolha, entre 3 e 5 minutos é o suficiente, ainda vou dar mais um tempo extra para vocês completar. Pode ficar tranquilo. É ler, olhar, marcar a resposta de preferência correta, né? E não ficar em dúvida. A gente tem que ter um tempo, porque senão, se for botar 10 minutos, 1 hora, aí é complicado. Isso aí limita um pouco, realmente. Mas pode ficar tranquilo, é só estudar essas coisas que eu estou falando para vocês. No dia das aulas, olha para você ver os detalhes, as coisas que a gente está falando, as coisas que é mais importante, né? Para que vocês possam fazer uma prova tranquila. O intuito é que vocês aprendam dentro do possível, que a gente possa avaliar dentro do possível. Não as coisas impossíveis, que a gente sabe que é difícil, né? Como é que a gente vai avaliar pedindo questões difíceis, onde a gente está fazendo uma discussão, um estudo remoto. Nem EAD não é, porque EAD é outra coisa totalmente diferente. Nós estamos fazendo para que vocês possam, para que a gente possa seguir em frente e vencer esse período, né, gente? Porque eu quero encontrar vocês no próximo semestre, lá no 7º período da bioética. Né? Combinado? Esse negócio de voltar às questões, eu não sei, não. Eu tenho que olhar lá no Canvas, já pedi hoje, já fiz reunião com o NDE, né? Como é que a gente pode fazer? Eu acho que vocês não vão precisar voltar, não. Se a gente começa a botar as questões mais fáceis, eu estou tentando discutir isso com o NDE e passar isso para os professores. Tem professores que nos aceitam tranquilamente tudo, que a gente está pedindo agora para eles as aulas gravadas para mandar para vocês, né, para quem quiser, todos os períodos. Mas aí eu tenho que pedir autorização para ele, porque tem direito de imagem, tem direito autoral, tem uma série de situações, e a grande maioria já está aderindo e vai ceder as aulas. E também, depois a gente vai mandar para os representantes também um termo de ciência de que eles têm que orientar os alunos para que servem essas aulas. Ok? É um tempo para cada questão, um tempo para a prova, tipo a gente decide quanto tempo cada... Não, eu normalmente, vou tentar, e estou discutindo isso com o Jonathan, que eu vou botar a prova lá. A prova, eu acho que a prova, por exemplo, coloco 10 questões, vale 3 minutos, 30 minutos. Eu quero colocar 1 hora para a prova. Pronto, você que decide aí quanto tempo você vai gastar em cada questão. Né? E são questões totalmente diferentes, né? Você vai fazer uma prova, vai responder. Na outra questão é totalmente diferente. Não tem nada a ver com a primeira. A outra não tem nada a ver, são assuntos totalmente diferentes, né? Isso mais difícil, eu acho que o professor nenhum vai aceitar esse negócio de voltar nas questões, porque é complicadíssimo isso. Ok? E tem alguns professores que eu estou brigando com eles. Às vezes, acho que depois da pandemia eles não vão querer nem conversar comigo, que eu tenho que botar as cartas na mesa, né? Porque não pode. Tem que mudar a mentalidade. A mentalidade que alguns têm são poucos, né? Mas a gente tem que, infelizmente, nem todo mundo tem a mesma cabeça. Ok, gente? Então, essa que é a minha ideia e fiquem tranquilos que a prova vocês vão sair muito bem. É só estudar essas coisas básicas, não precisa estudar loucamente, mas estudar isso, né? Valeu? Então, até quarta-feira. Quarta-feira a gente tem mais um papo aí.
Até mais.